Você sabia que é possível crer sinceramente e ainda assim estar distante da verdade? Seja muito bem-vindo ao Bíblia, Café e Companhia. Aqui nós buscamos uma fé sólida, bíblica e consciente. Uma fé que não se molda ao sentimento, à cultura ou à opinião do momento, mas se submete à vontade que Deus revelou. Hoje vamos falar sobre o que é verdade do ponto de vista bíblico e por que ela é inegociável. No contexto da igreja cristã, é comum pensarmos em Deus quando falamos sobre a verdade. Ao observar a nossa geração, dentro e fora da igreja, percebemos algo preocupante. Uma parte significativa das pessoas não rejeita Deus em si, rejeita a ideia de que Deus tem autoridade para definir o que é verdade, bem e mal. Expressões como essa é a sua verdade ou ninguém é dono da verdade se tornaram muito comuns, e você certamente já as ouviu. O problema é que, quando a verdade se torna relativa, o evangelho também se torna relativo. Sem verdade objetiva, não há erro real. Sem erro, não há pecado. E sem pecado, não há necessidade de arrependimento. E isso não é apenas um problema cultural, é um problema espiritual. Em alguns momentos, ela foi entendida como aquilo que corresponde à realidade. Em outros, como aquilo que a razão consegue provar. Mais tarde, passou a ser vista como aquilo que funciona, que gera resultados. E em tempos mais recentes, como experiência pessoal. O problema não é reconhecer elementos verdadeiros nessas definições, mas torná-las absolutas. Nossa percepção da realidade é limitada e pode ser comprometida. A razão falha. Resultados podem ser produzidos por mentiras, por exemplo. Quem nunca ouviu falar da mentirinha branca? Ela funciona. Manipulação também funciona. Basta olhar o mercado profissional. Quando a verdade deixa de ser algo externo ao homem e passa a ser algo definido internamente, o homem se coloca no centro. E toda vez que o homem ocupa o lugar da verdade, Deus é empurrado para fora. Existe um problema lógico que o relativismo não consegue resolver. Se não existe verdade absoluta, então essa própria afirmação também não pode ser absolutamente verdadeira. Em outras palavras, o relativismo se destrói por dentro. E quando essa lógica entra na igreja, o resultado é uma espiritualidade sem base, que promove uma fé sem arrependimento e uma moral sem referência. Por exemplo, quando alguém diz, Deus me aceita do jeito que eu sou, isso é verdade até certo ponto. Mas quando essa frase passa a significar, eu não preciso mudar, porque Deus me aceita do jeito que eu sou, o arrependimento deixa de ser necessário e o evangelho perde o seu poder transformador. E se a razão humana falha aqui, eu sou compelido a pensar na possibilidade de que algo externo precisa fundamentar a verdade. A Bíblia não começa perguntando o que é verdade, nem refletindo ou investigando a verdade. Ela se preocupa em anunciar a verdade, afirmando de onde a verdade procede. Leiamos o Salmo 119 e 160. Observe, a verdade não é fragmentada, não é um conjunto de ideias ou versículos soltos. Ela não depende da percepção humana. A verdade procede do próprio Deus, e não podemos ficar apáticos em relação a isso. Veja o que o salmista diz em Salmo 86, 11. A verdade não é construída pela minha filosofia. Ela é ensinada. E toda verdade ensinada por Deus exige submissão. Quero trazer agora o ponto que, para mim, é o mais radical do cristianismo. Leiamos João 14,6, onde Jesus diz: Espere um momento. Perceba o peso dessa afirmação. Jesus ele não disse, eu ensino a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Reflita no que acabamos de ler juntos. Aqui vemos uma pessoa assumir um título absolutamente singular. Eu sou a verdade. Rejeitar essa afirmação não é apenas cometer um erro intelectual, é uma rejeição relacional, é rejeitar a própria pessoa de Cristo. Vamos ler mais um texto. João 8, 31 a 32. Acabamos de ler que Jesus afirma ser a verdade. Agora lemos que a verdade liberta. E se avançarmos até o versículo 36 desse texto, veremos o próprio Jesus declarar que é Ele quem liberta.
Percebe como a nossa compreensão do que é a verdade vai sendo expandida? Em Jesus, temos a expressão máxima do que a verdade é e do que ela pode produzir. Gosto de pensar na verdade como um balizador, como um farol. Ela oferece direção precisa. Tudo que está ancorado nela se torna confiável e crível. Afastar-se dela gera erro, confusão e até auto-engano. Ou seja, a verdade é o que sustenta a nossa fé. E ela é uma só, o próprio Cristo. E sem verdade, a fé vira emoção, doutrina vira opinião e a espiritualidade se torna um auto-engano. A pergunta não é se você crê. Todos creem em algo. A pergunta é, no que a sua fé está firmada? Se você, como eu, busca conhecer a verdade, eu te apresento Jesus Cristo. Ele é a verdade. Aproximar-se dele é o único caminho para enxergar a realidade como ela é. Mas é importante entender algo. Essa verdade não apenas revela quem Deus é, ela também revela quem nós somos. E diante dela, percebemos o nosso pecado, a nossa rebelião e a nossa incapacidade de nos salvarmos. É por isso que a verdade não termina em confronto, mas culmina na cruz. Na cruz, Cristo, a própria verdade, assume sobre si o nosso erro, o nosso pecado, a nossa mentira. Ali a verdade não é negociada, ela é satisfeita e a graça é derramada. Arrependimento, então, não é rejeição da verdade, mas resposta a ela. É voltar-se para Cristo, confiar nele e ser transformado por ele. Aqui no Bíblia Café e Companhia, a verdade não é negociável, porque ela tem um nome, um rosto e uma cruz. E é esse Cristo que sustenta todas as coisas. Que Deus lhe abençoe.